Seja bem-vindo a mais um podcast, o Único. E hoje nós vamos falar de um assunto que Deus tem tratado muito comigo no altar e no dia a dia, que é a obediência. Muitas pessoas, eu sinto que isso acontece, porque acontece comigo, aconteceu comigo, que a gente tem as promessas de Deus, mas a gente se apega um pouco, ou é até difícil um pouco, quando o assunto é obedecer a Deus. E para esse assunto, obediência, nós vamos falar e hoje conversar com o pastor Leonardo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado estar aqui conosco. Muito obrigado. Gente, eu fico muito feliz por todos que passam aqui e aceitam. É como eu estava falando pro Léo, que nem eu acreditava, né, Léo, que isso ia acontecer. Muita gente vindo, conversando e falando o principal, que é a palavra de Deus. Então, fique com a gente, ative a notificação, se inscreva já no canal, mande para os seus amigos que precisam ouvir o que é a obediência, o que são as consequências de não obedecer a Deus e quando a gente sabe que é Deus que está falando aquilo com a gente. Então é isso, né, Léo? Obrigada, viu, pela sua presença. Tamo junto, foi um prazer estar aqui com você, falando com esse pessoal aí que é o seu público, né, que Deus tem dado a você. E eu quero ser hoje um instrumento de Deus aí para alcançar a vida de alguém e incomodar aí alguém que talvez está andando em desobediência. Exatamente. Léo, quando a Bíblia nos traz a palavra obediência, o que Deus trata com a gente nisso, sobre a obediência? A obediência, se a gente for estudar de Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber que ela é um requisito essencial para quem quer realmente ter uma vida com Deus, né? No nosso senso comum, a gente trata muito a obediência como a gente aprendeu com os nossos pais, né? Então, o que é obedecer? Os nossos pais olhavam pra gente e falavam assim, se você não obedecer, vai acontecer isso, isso, aquilo, outro. Obedeça o pai, obedeça a mãe. Mas a palavra de Deus, ela tem uma questão de obediência muito mais abrangente do que o nosso senso comum, né? Então, nós vemos de Gênesis a Apocalipse grandes homens que tiveram sucesso, outros que fracassaram, os que tiveram sucesso porque obedeceram e os que fracassaram porque desobedeceram. E a gente começa a Bíblia ali em Gênesis já vendo alguém que desobedeceu, que foi Adão. Sim. Deus olha para ele e diz assim, Adão, você pode comer de todos os frutos, exceto um. E qual que Adão quis? O exceto, a exceção. Então, e a gente pode percorrer, acho que a gente vai conversar mais sobre vários personagens, mas a obediência, ela é algo essencial para quem quer seguir a Cristo, né? Para quem quer andar nos caminhos do Senhor. E às vezes hoje a gente menospreza e despreza a obediência, né? E a gente acha que o cristianismo é simplesmente para ter uma sensação boa, para que a nossa vida se torne melhor. Não, eu sigo a Jesus para obedecer aquilo que Ele tem para mim. Então a obediência é um requisito essencial para quem quer seguir. Quando a gente vem com a palavra obediência, quando a gente vem com essa questão, né? Para quem tá começando agora a caminhada, porque foi para mim assim também, sabe? Eu muitas vezes não entendi assim, o que era obedecer a Deus, aonde eu procuro isso, né? Como que eu vou saber? Porque a gente traz a obediência, talvez as pessoas entendam a obediência como uma regra, né? Mas não é. E assim, a gente vê que é um mandamento. E aí a gente vai buscar essa obediência na palavra. Sim. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem percebido muitas pessoas, como eu falei na primeira pergunta que você fez, acabou se deturpando a verdadeira obediência, né? Então, as pessoas acham que a obediência, hoje, infelizmente, que se eu faço porque eu vou ter uma recompensa, eu obedeço porque eu vou ser recompensado. Então, hoje em dia, as pessoas querem saber, não, se eu obedecer, o que vai trazer de bom para mim? A pergunta básica é essa. Qual o benefício que eu vou ter se eu obedecer o que a palavra de Deus diz? Mas a verdade é que a obediência ela não é para satisfazer o ego humano, ela não é para satisfazer os nossos prazeres, ela é simplesmente para orientar a nossa vida. Eu costumo sempre falar que tudo na Bíblia tem um porquê. Por exemplo, você vai ver Deus orientando e dando a lei a Moisés, a lei mosaica, e ele colocando várias coisas, vários empecilhos para o povo judeu, por exemplo, na alimentação. Não comam carne de porco.
E a gente olha para a realidade e fala assim, não, mas por que não comer carne de porco? Porque a época não tinha a tecnologia que temos hoje, então a gente sabe que se você fizer hoje uma carne de porco mal cozida, e se ela tiver com alguma bactéria, alguma coisa ruim, vai causar mal. Então, na verdade, era Deus blindando o povo. Então, a obediência não é para satisfazer o meu prazer, é para blindar a minha vida. Então, tudo que a palavra de Deus declara tem um porquê, né? E às vezes as pessoas que estão começando não conseguem compreender isso. Porque elas falam, porque isso é religiosidade, porque a Bíblia fala que não pode isso, mas acho que foi lá um tempo atrás. Não, a Bíblia é a mesma ontem, hoje e vai ser para sempre. O mesmo pecado que era lá atrás continua sendo pecado hoje. O problema nosso é que a gente olha para o olhar da obediência querendo satisfazer os nossos prazeres. Então, eu só obedeço se eu vou ter alguma coisa em troca, né? Então, assim, a palavra, ela é bem enfática. O que está nela, está nela. E o que não está nela, não está nela. O que a gente tem que entender é, eu obedeço independentemente da recompensa. Porque se eu obedeço por causa da recompensa, eu obedeço simplesmente com o coração errado. E Deus não deseja isso, que a gente obedeça com o coração errado. Porque Deus não é um pai mau. Ele não é um patrão. Ele é o nosso pai, ele é um bom pai, ele quer que a gente seja protegido, seja guardado. E os princípios da palavra nos levam a essa vida que ele tem para nós, Sim. Que é uma vida plena. Sim, a pergunta, a próxima era, a obediência começa no coração antes da atitude? Sim. Aí você já me respondeu, Sim. No coração. Não, com certeza, porque a obediência, ela faz com que as nossas atitudes fora mudem. Mas eu costumo falar, e falei esses dias na igreja, que a obediência, na verdade, ela deriva da honra. Por que a obediência deriva da honra? A honra, se você for puxar o significado da palavra honra, é colocar em primeiro lugar. Então, quem eu honro, eu coloco no topo. Se eu honro a Deus, eu coloco ele no topo da minha vida. Sim. Então, se Deus é o principal da minha vida, eu vou fazer de tudo que for para agradar a Ele. Então, a partir disso, eu obedeço. Então, a obediência genuína, ela surge do coração. Porque senão, eu vou estar sendo apenas alguém que simplesmente obedece para não ter a consequência negativa daquilo. É como, e eu falava isso também na igreja, que quando eu era pequeno, minha mãe ficava com o chinelo na porta do banheiro para me bater se eu não escovasse o dente. Então, eu obedecia, mas por quê? Porque senão eu ia apanhar. Sim. Mas não era uma obediência que surgia do coração. Mas a maturidade, ela traz a nossa realidade, ela traz para nós uma obediência que surge do coração. E é isso. É muito isso. E, Léo, por que nós, assim, né, a gente vê que obedecer é tão difícil? Porque a gente vê pessoas que estão, de fato, na igreja, pessoas que buscam, mas não conseguem obedecer, né? Sim. Por que obedecer é tão difícil? Porque a gente vive um mundo corrompido, a nossa carne é corrompida, né? Sim. Isso aconteceu lá no Éden. Na queda do pecado homem. Já veio essa dificuldade de obedecer, é como se fosse né? Isso. E a gente simplesmente acha que a gente sabe lidar com a nossa vida. A gente acha que a gente consegue fazer as coisas do nosso jeito. Tanto é que foi isso que fez com que a serpente enganasse Eva, voltando lá de novo à queda do homem. Porque ela diz assim, se você comer da árvore do fruto do bem e do mal, você vai se tornar igual a ele, igual a Deus. Então, assim, qual o objetivo de Eva comer o fruto? Foi porque ela achou bonito? Porque ela talvez queria provar o gosto? Não, porque ela queria ser alguém que ela não poderia ser. Então, a obediência, ela confronta muito a nossa carne, ela confronta muito o que nós queremos para nós. Porque muitas vezes a gente olha para um caminho e pensa, é esse caminho que eu devo seguir. Porque... Pode falar. Não, só ia falar, que eu já cortei, porque já veio as perguntas na cabeça. Você fala da gente achar que a nossa própria carne nos fala. Isso também entra com as obras do inimigo? Sim. Porque as pessoas querem colocar inimigo em tudo, mas muitas vezes não é, né? Eu costumo sempre falar assim, todo mundo precisa de uma libertação. Todo mundo precisa de libertação. O problema é que a gente acha que a libertação é o demônio. Mas, na verdade, a maior libertação que o homem pode ter é a libertação de si mesmo. Porque, a serpente enganou Eva, enganou.
influenciou, mas a serpente não colocou o fruto na boca da Eva. Ela deu a possibilidade, ó, eu tô aqui influenciando, mas a escolha ela vai ser sempre sua, porque isso é algo que Deus estabeleceu, o livre-arbítrio. Então, assim, a escolha final sempre vai ser nossa. E, infelizmente, tem pessoas que jogam nas costas do diabo uma responsabilidade que é delas. Na verdade, é uma falta de caráter. Na verdade, é uma questão que você precisa ser tratado, que você precisa buscar em Deus. É você olhar para Deus e falar assim, Deus, eu tenho essa limitação, não é o demônio que está fazendo isso comigo. Talvez o demônio use disso, ele usa da nossa fraqueza, né? Então, assim, a gente às vezes olha para os caminhos que a vida nos dá e a gente acha que, não, porque esse caminho aqui vai me trazer felicidade. E a verdade é que a obediência muitas vezes ela vai nos tirar do caminho da felicidade momentânea. Mas ela vai tirar a gente dessa questão momentânea e vai colocar a gente no caminho da felicidade eterna. Porque a gente quer o que é momentâneo. Sim. A verdade é essa. Se você pudesse escolher... eu preguei ontem na igreja e eu falava sobre isso. Se a gente pudesse apagar algumas coisas da nossa história, a gente apagaria. Sim. Então, se eu pudesse olhar para a minha realidade hoje, muita coisa eu mudaria se eu fosse Deus. Mas por que não muda? Porque Deus sabe que tem coisa que precisa ainda continuar para que eu continue obedecendo. Então, assim, às vezes a gente opta pelo caminho mais fácil, pelo caminho do prazer, e a obediência muitas vezes vai contra o caminho do prazer, sabe? E não tem como falar de obediência sem falar de Abraão. Quando ele tá com o filho da promessa, Isaac, e, cara, foi o filho que Deus prometeu para ele lá quando ele estava em Ur dos Caldeus. Então, ele sai de Ur dos Caldeus debaixo de uma promessa. Qual promessa? Sem saber para onde ele iria, mas ele obedeceu, né? E assim, a promessa era, um dia você vai ser pai de nações. Como ele vai ser pai de nações? Sendo pai de um. Só que esse um não vem, esse um não acontece, E aí, de repente, Deus faz acontecer. O Abraão já sendo velho, Sara já sendo velho, Deus faz o milagre acontecer. E quando Isaac tem seus 12 anos, Deus chama Abraão na madrugada e fala assim, Abraão, me entrega seu filho. A gente romantiza muito, né? É lindo falar de Abraão entregando o seu filho em obediência. Mas pensa... Mas a realidade é, se você olhar, que loucura que ele fez. Que nível de obediência que é esse, sabe? Ele pega uma promessa que era direito dele, ele poderia brigar com Deus e falar assim, não, Deus, isso aqui o Senhor me prometeu e ponto final. Como está em Gênesis essa parte, gente, nós que estamos nessa leitura bíblica, que eu li esses dias, né? E eu fiquei assim, já tinha lido ano passado, tudo bem, mas cada vez que você vai ler na Bíblia, ela vem falando com você de um jeito, né? Sim. E você está falando disso até... Foi algo que eu falei, Senhor, a gente fala, eu venho aqui, eu faço um podcast, eu convido as pessoas, mas pedir o meu filho, daí a gente já fala... é demais, né? Aí a obediência é que nem uma pregação, você confia mesmo no Senhor, né? Então, a obediência, Sim. A confiança vem tudo aí, né, Léo? E assim, Abraão tem que realmente obedecer ali. Um dos maiores exemplos de obediência depois de Jesus, né? Que eu acredito que seja o maior exemplo de obediência que existiu, eu acredito na Bíblia que se torna ali Abraão, alguém que obedeceu. E a verdade é que se Deus não para ele, ele mataria Isaac. E assim, até que ponto a gente está disposto a obedecer? E obedecer é isso, é abrir mão daquilo que é direito nosso para confiar naquilo que Deus pode fazer. E assim, a obediência, talvez a gente ia chegar nesse ponto, mas assim, a verdade é que a obediência ela não tem garantia. Que garantia Abraão tinha que Deus ia prover o cordeiro? Nenhuma. Então assim, a gente tem que orar, e quem nos ouve, para que Deus nos leve a um nível de obediência que eu não precise ter recompensa para obedecer. Eu não preciso ter convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Eu simplesmente preciso entregar, confiar e obedecer. E a pergunta era essa, o que é obediência na prática? Assim, usando exemplos da nossa realidade aqui no dia a dia. Porque eu gosto, às vezes eu acho que eu tô falando com muitas pessoas que são novas, sabe? Eu não sei porque eu tenho isso, que são muito novas na fé. Acho que é porque eu estive há pouco tempo nessa situação de ser nova na fé e eu não entendia muita coisa, sabe? Sim. Então, assim, quando a gente vai falando de tudo isso, da obediência, as pessoas falam, tá, mas o que é... Tudo bem, né? Assim, lendo a Bíblia, ela sabe que aconteceu. Mas no meu dia a dia aqui, na minha rotina, o que é essa obediência a Deus na prática, né?
obediência na prática é quando você consegue encarnar a Bíblia. O que é encarnar a Bíblia? Eu sempre falo isso. Não leia a Bíblia, deixa a Bíblia ler você. Quando você está lendo a Bíblia, você vai passar por situações que às vezes são mínimas, e aí por isso que é importante você pedir ajuda do Espírito Santo para que ele vá trabalhando em você algumas coisas. Por quê? A obediência ela tem que ser integral, ela não pode ser parcial. Então, se eu estou disposto a obedecer, eu tenho que estar disposto a obedecer por completo. Sim. Então, eu tenho que colocar lado a lado da Bíblia a minha vida. O que tem na minha vida que não compactua com a Bíblia e o que tem na Bíblia que não se compactua com a minha vida. Porque o que tiver discrepante, eu tenho que arrancar. O que tiver compactuando, eu mantenho. Isso é muito para quem aquelas pessoas falam, mas eu não ouço Deus falando comigo, mas eu não consigo ver que ponto Deus fala comigo. A palavra já é, né? Deus te dando uma direção. E o grande problema disso tudo, Carol, é que as pessoas se tornaram muito espetaculosas. Como assim espetaculosas? Elas querem ver Deus falar através de um microfone, de um profeta, alguém que está orando e revela o CPF dela, alguém que vai no culto. Que vai no culto. E eu acredito nisso, sabe? Existe, sim. Existe, conheço, tenho amigos que fluem nisso, Deus muitas vezes já me usou com relação a isso, mas a principal forma de Deus falar é através da palavra. E sempre que eu me pergunto, pastor, por que Deus não está falando comigo? Aí eu falo, então é porque a sua Bíblia está muito fechada. Porque eu consigo falar com plena convicção, Deus fala comigo todo dia através da palavra. E se talvez você fale que Deus não está falando com você, o problema não é Ele, o problema somos nós que não estamos ouvindo. Sim. Porque a verdade é que teria coisas da Bíblia, se a gente pudesse, a gente arrancaria. Se eu colocar a minha carne em jogo, eu falo, não, isso aqui não dá pra mim. E às vezes eu me pego assim, às vezes tem parte da Bíblia que eu leio o versículo e falo assim, Deus, eu sei que você está falando comigo, mas vou dar um pulinho aqui. Mas não adianta, tem que voltar e tem que colocar. E assim, a obediência é um constante alinhamento, né? Todo mundo que tem carro sabe, de tempos em tempos tem que parar o carro, fazer o alinhamento, o balanceamento, porque naturalmente ele vai desalinhando. Se a gente não tomar cuidado e todos os dias estarmos se alinhando à palavra, naturalmente vai desalinhando, vai saindo do eixo. E o problema do desalinhamento do carro é que uma hora ou outra você perde o pneu, pode provocar um acidente. Sim. Então, e é assim que vai acontecendo. A desobediência ela não nasce grandona, ela nasce pequena. Então é uma coisa que você deixa de fazer, é um dia que você deixa de orar, um dia que você deixa de ler a palavra. Então, para quem está começando, pense assim, Deus só pede Isaac a Abraão depois que Abraão já tinha caminhado muito tempo com ele. Eu não acredito que Deus pediria Isaac lá no começo da história, se Isaac já existisse. Mas a obediência que Abraão teve que ter lá atrás foi diferente. O que é mais fácil, por exemplo? Deus pedir para você sair da sua terra e vai para outra terra, ou para você sacrificar os seus filhos? É mais fácil, você fala assim, Deus, eu vou para outra terra, mas sacrificar meu filho não dá. Então é isso que Deus faz com Abraão. Abraão, ainda a sua fé não está madura o suficiente para você sacrificar Isaac, mas está madura o suficiente para você sair da sua terra. Então assim, Deus sempre vai começar pequeno. A Bíblia vai chamar que quem está conhecendo Jesus agora, quem é novo na fé, de neófito. São os novos na fé. Aqueles neófito. Que isso. Interessante, né, cara? E aí são aqueles que estão começando a caminhada com Deus, né? Então assim, é loucura você achar, você é mãe, você sabe disso. Quantos anos tem seus filhos? Um de 5 e um de 2. Um é de 5 e um de 2, tá. Você exige coisas do de 5 que você não exige na de 2. Então assim, o de 5 já tem uma certa independência. O de 2, bem pouco independência. Então assim, quem está começando agora é como se fosse uma criança na fé. E tá tudo bem, um dia eu fui uma criança na fé. E as coisas que Deus me pedia lá atrás é diferente das coisas que Deus me pede hoje. Mas com o passar do tempo, o perigo é nós estacionarmos nas coisas de criança, sabe? O apóstolo Paulo ele vai dizer isso em uma das suas cartas. Ele vai dizer assim, já eram para vocês serem maduros, já era para vocês estarem comendo alimento sólido. Mas porque vocês não amadureceram, eu tenho que escrever todas as vezes a vocês e dar para vocês um leite, um espiritual. Leite é bom? É bom. Esses dias eu estava conversando com a Maria e ela me falou uma coisa que é uma grande verdade. Com o passar do tempo, tem uma pesquisa que aponta que com o passar do tempo, todo ser humano
vai gerar dentro dele uma intolerância à lactose. Por quê? Porque o corpo humano, o ser humano é o único animal que continua bebendo leite após a separação entre a mãe e o filho. Aquela fase que precisa do leite, né? Isso. É verdade. Então, por que o apóstolo Paulo está usando a figura do leite? Porque o leite é para criança. Quem bebe leite é criança. Sim. Espiritualmente falando, porque eu bebo leite também, tá? Sim. Não, mas você não vai só viver de leite, você vai precisar de entendeu? mais. Mas assim, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, ó, já era para você estar comendo alimentos sólidos, só que vocês insistem nas coisas pequenas, eu tenho que ficar dando leite. Então, o nosso perigo é estacionar no leite. Sim. Nosso perigo é a gente estar novo na fé hoje, mas passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente e olhar e estar no mesmo lugar. Ficar no mesmo lugar. Eu só consegui abandonar isso, eu só consegui abandonar esse vício, Sim. sabe? Então, com o passar do tempo, como Deus fez com Abraão, ele vai gerando uma obediência cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E aí, como que é, né? Que eu falo que vai guiando mesmo e as coisas vão. Parece que, gente, Deus tem uma agendinha mesmo, ele já sabe tudo que vai falar, né? Sim. Tudo como vai ser. Porque a questão eu ia perguntar, né? Como que a gente sabe se é Deus que está pedindo? E você tá falando já. É um comecinho que você começa, né? A ter ali com Deus uma intimidade cada vez maior, cada dia mais intimidade, e aí as pessoas vão sabendo, né, Léo? Que nem você falou de Abraão. Ele só foi. Só que, claro que para ele chegar naquele nível de sacrificar o filho, é o que eu ia perguntar. Como saber se é Deus? Ele sabia por quê? Porque ele tinha todo esse andar com Deus, né? Eu tava... ontem eu acabei ministrando na igreja e antes de eu ministrar, o Espírito Santo colocou no meu coração, antes de eu subir no altar, que ele queria que ele queria curar alguém de câncer. E aí quando eu subi, eu perguntei e eu falei, tem alguém que está com um problema com câncer? Ninguém levantava a mão. E eu falei de novo, talvez você está passando por exame, diagnóstico. E aí por fim, no finalzinho, uns 45 segundos do tempo, eu estava quase desistindo, pensando que foi coisa da minha cabeça. Alguém levantou a mão bem com medo assim, sabe? E aí eu sabia que Deus queria tocar aquela pessoa ontem e a gente orou por isso. Por que eu tô falando isso? Porque daí hoje eu tava conversando com o pessoal lá na igreja, com a equipe, e a gente tava falando sobre isso, né? Uhum. Porque eu falei assim pra eles, me perguntaram, você não teve medo? Porque você tá se expondo. A gente tava ontem na frente de mais de 500 pessoas. E aí eu falei assim, pra falar a verdade, não. Porque, não que eu seja um super-herói, tá? Mas eu caminho com Deus há 16 anos. E eu falei assim pra pessoa, eu tenho convicção que era Deus falando comigo. Eu tenho clareza que era Deus falando comigo. Mas eu tenho clareza, perdão, eu tenho clareza hoje. Lá atrás eu ficava na dúvida. Muitas vezes eu errei achando que era Deus falando e não era. Então assim, com o passar do tempo, você vai amadurecendo, criando intimidade. Por exemplo, como chama seu esposo? Eduardo. Se talvez ele chegar aqui perto daqui a pouco e você ouvir a voz dele, você vai saber que é ele, porque você tem intimidade. Já sabe até o jeito que chega. Entendeu? Você não vai precisar nem ver, você vai só ouvir. Exato. Já sabe. A gente tá aqui, os seus filhos estão lá. Você conhece pela voz, eu não sei quem é pela voz. Mas se a Maria começar a falar no telefone ali, eu vou saber, a Maria tá conversando. Então, o que é isso? É intimidade. Pastor, como que eu consigo desenvolver a obediência cada vez mais, buscando mais intimidade? Porque quanto mais intimidade, mais obediência. Quanto mais eu tô perto, mais eu obedeço, porque mais eu consigo ouvir com clareza a voz. Então, assim, você pode ver ao longo da palavra, Deus, Abraão não tem dúvida nenhuma que é Deus. Ele não titubeia, ele simplesmente vai, sabe? O que Deus pede para ele é diferente, mas a voz continua a mesma. A voz que chamou ele para sair de Ur é a mesma voz que fala. A mesma voz. E quando a gente vai em Moisés, que foi uma pessoa que obedeceu muito, mas quando Deus chamou ele para falar com o faraó, ele ali se questionou, mas Senhor, eu não sei falar. Sim. Aí a gente vê, né, Moisés questionou, Abraão não, mas o Moisés também obedeceu. Sim. Então assim, a gente, que eu ia falar, uma comparação, que tem gente que acha que, né, que não é capaz, que não pode, que não vai conseguir.
Assim como Moisés. E tem gente que obedece porque, né, confia e se entrega. Deus sabe como tratar em cada um, né? A gente tem muito medo muitas vezes de obedecer porque a gente olha para nossa realidade e ela não combina com o que Deus falou. Então, Moisés olhava para a realidade dele como um pastor de ovelhas e ele falava assim, não combina com o que o senhor está falando para mim. Ele vai falar isso na palavra. A minha fala é pesada, eu não sei se o faraó não vai me notar, o faraó não vai me... Não tem como. Não, posso falar, era surreal. É por isso que eu falo, a obediência, ela é loucura. Ela é loucura. Porque Moisés vai olhar e vai dizer assim, não é para mim, não é para mim. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia e perceber que todas as vezes que Deus pede algo para alguém, é porque ele já está na frente preparando o caminho. Sim. Então, assim, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele já tinha um escape pronto. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele fala, vou levar vocês para uma terra. Eu sempre falo isso, a terra sempre esteve pronta. A terra sempre esteve pronta. Então Deus está dizendo, eu não quero que você se preocupe em como, eu não quero que você se preocupe se vai acontecer, eu quero que você obedeça. Porque se eu estou no caminho da obediência, o sobrenatural acontece naturalmente. Exatamente. E eu ia falar assim, as consequências da desobediência, consequências espirituais, né? Sim. Quando a gente vê, porque física, materiais, as coisas acontecem, né? Porque a gente está aqui, né? Sim. Mas as consequências espirituais que as pessoas não vê, né? E não percebem. Sim. Como você mesmo disse, a desobediência ela traz consequências catastróficas, a gente pode dizer. Se a gente for olhar para a Bíblia, o maior exemplo talvez seja Jonas, de alguém que desobedeceu e colheu consequências catastróficas. Mas olhando para o âmbito espiritual, desobediência naturalmente leva a gente para o esfriamento. Por quê? Quanto mais eu obedeço, mais perto eu estou de Deus. Enquanto eu menos obedeço, mais me afastando de Deus eu vou. Então, assim, é um dia que você dá uma brecha, é um dia que você não ora, é um dia que você não lê a palavra, é um dia que você deixa de participar de um culto, por exemplo, é um dia que você deixa de fazer uma coisinha só, é um dia que você dá um deslize e aquilo vai afastando você da presença. Tem uma frase que é muito famosa, só que infelizmente não vou lembrar o autor, que diz assim, ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado vai afastar você da Bíblia. Então a gente pode trazer isso para a desobediência. Ou a Bíblia leva você a obedecer, ou a desobediência vai afastar você da Bíblia. Com certeza. Então assim, isso vai gerando esfriamento, porque a verdade é que a gente vai, se a gente bobear, a gente vai se acostumando com a desobediência. Porque a desobediência, muitas vezes, ela gera prazeres, só que são prazeres momentâneos. São prazeres que não vão alimentar a eternidade em nós. São prazeres que, quando eu acordo no outro dia, eu falo, e aí? Agora, a desobediência, a desobediência é assim, eu faço de tudo, eu desobedeço para ter o que eu quero. Só que mesmo tendo o que eu quero, aquilo não me satisfaz. Agora, a obediência, muitas vezes eu não vou ter o que eu quero, mas mesmo assim eu estou satisfeito. Não porque eu não tenho algo, mas porque eu tenho a obediência. E a obediência me coloca no centro da vontade de Deus. Sim. Entende? E quando a gente fala de obediência, que a gente fala de gerar frutos, eu queria que você explicasse um pouquinho o gerar frutos e indo ao ponto do que você falou da eternidade, né? Sim. Porque eu acho que a obediência é esse o ponto. Sim. A salvação, é a eternidade. Eu acho que a obediência ela nos leva à eternidade, né? Mas a gente não pode negar, eu não sou da adepto à teologia da prosperidade, tá? Mas a gente não pode negar que a palavra ela fala sobre prosperidade. Sim. Sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida aqui na Terra. É óbvio que o meu alvo é o céu, mas ainda assim Deus me prometeu vida plena na Terra. Sim. Então, assim, a obediência, ela vai ter como resultado final eternidade. Mas ela vai gerar frutos na terra, em vida, sabe? E esses frutos são materiais, são uma família abençoada, são filhos saudáveis, felizes na presença de Deus.
A obediência, ela traz características, eu acho que da principal é que nós sejamos um bom testemunho, Sim. sabe? A verdade é que vai chegar um dia, Jesus vai dizer isso, que vai chegar muita gente no céu e ele vai olhar e vai dizer assim, apartai-vos de mim porque não vos conheço. E a gente vai argumentar, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Por quê? Às vezes a gente está vivendo coisa boa na terra, só que está andando no caminho da desobediência. E o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida que traga o céu à terra, sabe? A gente tem que entender que a gente é representante de Cristo na terra. Sim. E se tem uma coisa que Cristo fez é obedecer. A Bíblia vai dizer, ele se tornou um servo para obedecer. Então, assim, ele obedeceu ao Pai. E tanto é que nas últimas palavras dele na cruz, ele vai dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai dizer, está consumado. O que ele está dizendo? O que o Senhor me pediu para fazer está feito. A obra que o Senhor me delegou está concluída. Eu obedeci. Entendeu? Então, assim, talvez a obediência, ela não vai render frutos visíveis e rápidos, né? Mas é como se você fosse um prédio que está sendo alicerçado, sabe? A obediência, ela muitas vezes, eu costumo dizer isso, que a obediência, ela não é o resultado final. A obediência é o alicerce que é lançado. Sim. Hoje a gente está aqui nesse apartamento, muito bem acabado, mas um dia alguém lançou um alicerce nesse prédio. Sim. O alicerce ninguém viu, mas é extremamente importante. E ninguém, assim, imaginava, né? Como ficaria. Mas é o mais importante. E o que acontece é que tem muita gente que troca o alicerce pelo acabamento, né? Então eu invisto no acabamento e deixo o alicerce de lado. A obediência é deixar o acabamento um pouco de lado e investir no alicerce. Você falou várias coisas aí que eu anotei, ó. Paz, direção, crescimento espiritual, cumprimento de promessas e testemunho para outros. Você falou... Sim. Todos esses, praticamente. E acho que a obediência, você falou sobre a paz, eu acho que a maior paz que o ser humano pode ter é estar em paz com Deus. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, Pai, eu posso, talvez lá fora esteja uma tempestade, talvez eu esteja passando por tribulação, mas eu posso descansar porque eu estou obedecendo. Sabe, não tem nada que... É lógico, a gente sabe que a gente é pecador. Sim. E a obediência não é sinônimo de perfeição. Mas até isso, a gente quando nós estamos, né, no caminho, na direção, na obediência, até isso nós sabemos que nós erramos. Então aí que vai o arrependimento, Senhor, me perdoa porque eu sei que eu fiz. Sim. E aí entra a obediência, porque tá obedecendo, você errou, mas você sabe. Agora a gente vê muitas pessoas que não vivem nem isso, né, esse reconhecimento de que fez, né. E as pessoas banalizaram muito, né, hoje a vida com Deus, e elas acham que simplesmente o fato de frequentar uma igreja vai mudar a vida delas, e não vai mudar. Bater carteirinha, né? Porque a igreja não é um clube social, ela é um encontro de pessoas que querem transformação. Sim. E assim, se o evangelho não me muda, não é o evangelho que eu estou ouvindo, sabe? Eu preciso... pegar o evangelho e falar assim, tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Mas assim, é uma coisa assim, né? Toda vez que eu ouço um culto, mas todos, assim, direcionamento com a pessoa, né? Também é o que você falou, não adianta ouvir um culto em que vai só, né? Como é que a gente ouve muito? Que vai deixar a gente tranquila, massagear o ego. Mas todos vêm e me dão... Falo, Senhor, não era nada, ainda não cheguei nem perto de ser o que eu achava que eu tinha melhorado. A gente vai levando, assim, Deus vai tratando com a gente, né? Eu falo. Então, e aí a gente vai escolhendo obedecer. Sim. Né? Pra gente encerrar, Léo, você pode nos contar algo que você testemunhou sobre a obediência e que gerou frutos aí. Sim. Na verdade, não tem uma história específica. Por quê? Isso que vai para a rede social e qualquer um pode testemunhar contra mim, se for o caso. Mas ao longo da minha jornada eu posso falar com toda a convicção que eu sempre obedeci à voz de Deus, sabe?
desde as pequenas coisas, errei muito, tá? Mas desde as pequenas coisas, as coisas muito grandes que o Senhor me pediu, nenhuma delas eu neguei a Ele. Algumas eu demorei um pouco, né? Mas assim, tudo que Deus me pediu eu obedeci. A obediência, ela tem recompensas eternas, recompensas que você não enxerga no primeiro momento, né? Então, assim, eu acho que desde tudo, sabe? Porque eu me batizei muito cedo, eu conheci Jesus muito cedo, e glória a Deus por isso. Então, a minha adolescência, eu falo que eu não conheci o mundo, né? Tive vontade? Tive. Tive desejo? Sim. Tive convite? Sim. Mas eu sempre pensava, eu preciso obedecer ao meu Deus, sabe? E quando você está na rota da obediência, desobedecer não se nem cogita isso, sabe? Então, assim, graças a Deus, a obediência, e o maior testemunho que eu posso dar é o que Deus tem feito na minha vida, sabe? Hoje, eu sei que não parece, mas ainda estou muito novo, e o que Deus já tem feito em mim e através de mim é incomparável, sabe? É inimaginável o que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa que simplesmente decidiu obedecer. Eu costumo sempre falar que eu nunca fui alguém talentoso, eu sempre fui alguém disposto, tá? E obedecer. E uma coisa, eu nunca falei não pra Deus pra nada. Nunca, 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 nunca. Tudo que Deus me pedia, eu entregava, tudo que Deus falava, eu corrigia, tudo que Deus me entregava, confiava, eu fazia. E quem me conhece sabe, comigo não tem tempo ruim, eu tô sempre obedecendo. E se eu tô vivendo uma vida hoje, Deus tocar no meu coração, falar comigo, é outra coisa que eu tenho pra você, eu não tenho problema nenhum em obedecer. Porque mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Com certeza. Então, assim, se eu olhar pra minha vida hoje, se você me conhecer um pouco mais de perto, você vai ver que tudo que eu vivo é resultado de obediência. Não tem, e obediência em todos os detalhes. Porque a gente vive hoje uma geração de obediência parcial. Sim. Eu só obedeço o que me convém. Não, Deus quer uma obediência radical. Sim. Ele quer tudo. Ele não quer só a sua mão levantada, ele não quer só o seu joelho no chão, mas ele quer tudo que é pertinente a ele, tudo que ele pede a gente tem que fazer. Eu costumo sempre falar isso, que imagine você que é uma pessoa casada. Eu sou casado hoje com a Maria. E assim, de segunda a sábado eu sou fiel a ela. Mas domingo eu dou uma deslizada. Eu não posso chegar nela e falar assim, nossa amor, de segunda a sábado eu fui ok. Só por causa do domingo? O que é isso? É infidelidade. Então assim, às vezes a gente é assim com Deus. A gente obedece segunda a sábado, domingo não. Você foi até bom, né? Às vezes a gente é assim com Deus. Porque as pessoas, elas estão assim hoje, né? Elas, o que me convém, ok, sabe? O que vai trazer um benefício, pô, tem uma promessa lá, então eu quero essa promessa pra mim. Mas se é com ela e se dói nela, nossa, né? Aí já é difícil demais. É difícil demais. Se, por exemplo, olha só que doido. Isso me veio agora, tá? Isso aqui não tá no Google, como eu disse por aí. Abraão, isso pode se transformar até numa pregação, anota aí. Quando Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, ele chama com uma promessa. Sim. Sai da sua terra, sua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Beleza. Agora, Abraão atinge uma certa maturidade que quando ele chama para sacrificar Isaac, não tem promessa. Me entregue o seu filho. Verdade. É só isso que ele fala. Me entregue o seu filho. Não tem um porquê, né? Não tem um porquê. Então, assim, a maturidade com Deus é chegar um dia que Deus vai falar assim, só entrega. E por quê? Não tem porquê. Não tem um porquê. Só entrega. E assim, cara, eu sou apaixonado por Abraão porque, irmão, Abraão ia sacrificar, ele ia matar o menino. Gente, eu lendo... a gente até é estranho, nós como seres humanos, como é muito... Assim, os nossos pensamentos, como é que fala? Intrusivos, porque eu fiquei brava com o Abraão. Eu falei, como assim ele vai fazer isso? Como ser humana, né? Assim, sim. Não como... Aí, depois já você fala, não, calma, ele vai obedecer. E assim, ó, eu posso estar muito equivocado. Se eu tiver, você corta essa parte. Sim. Se eu não estiver enganado, em Hebreus,
ou em algum livro do Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus considerou que Abraão sacrificou Isaac. É como se Deus dissesse assim, no coração de Deus, o sacrifício foi feito. Então, assim... É porque ele sabia o coração. coração. Posso falar? Deus percebeu, se eu não paro esse homem, ele mata. Ele mata, entendeu? Então, assim, que nível de obediência que é esse? Sabe? Será que a gente está disposto a isso? Então, é muito essa geração. A gente fala sobre Abraão, é lindo. Mas é lindo quando Deus chama a gente para sair da terra com uma promessa. Mas e quando Deus chama pra gente só sacrificar? É mais difícil. Entendeu? E assim, e posso dar um exemplo aqui? Uhum. É que nem muita gente vai na igreja e fala assim, não, porque eu decidi entregar minha vida a Deus. Só que daí quando chega na hora do dízimo da oferta, não tem disposição para isso. Por quê? Ah, quer saber de uma coisa? Tá bom, eu tô vindo na igreja, mas o meu dinheiro não. Porque a gente tá se acostumando com uma obediência parcial, quando Deus quer, na verdade, uma obediência total. Falou tudo, Léo. É bem isso. O dízimo e a oferta para o ser humano é onde mais pega, inclusive na obediência. Uma das coisas que mais pega. Eu não vou falar que é o que mais pega, mas porque assim... A pessoa fala, mas eu já venho aqui... Porque posso falar... eu ajudei no farol ali, o serzinho, tá tudo certo, não precisa. E o que acontece? Porque a gente é muito apegado ao dinheiro, né? O que acontece hoje, para você, se eu pegar o seu celular e falar assim... Deixa eu entrar no seu banco? Não, pelo amor de Deus. É muito privado, porque é dinheiro, né? Sim. Hoje a gente guarda dinheiro, a gente esconde muito bem, né? A nossa sociedade se tornou assim, a gente é muito apegado ao dinheiro. E dinheiro é bom, né? A gente pode falar que não é, porque se alguém achar que não é, me dá o seu, porque eu tô aceitando. Não é isso. Mas assim, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro, o amor ao dinheiro. A gente se tornou apaixonado pelo dinheiro. E por ser apaixonado, é muito difícil pra gente sacrificar. Sim, e quando eu perguntei pra você da prática, já é um exemplo também. Sim. O dízimo e a oferta, já é uma obediência. Sim. É uma obediência. E é uma das obediências mais difíceis de se ter. Sim. Né? Eu no começo, assim, eu também não entendia. Eu ia, chegava na hora da oferta, eu falava... Pastor quer meu dinheiro, só... eu nem sabe assim também, que já vinha... A gente vem com essa mentalidade, todo mundo, né? Tem essa mentalidade que não entende, né? A profundidade disso. Sim. Mas, nossa, eu ia muito e falava, não, pra quê? Olha quando... Eu pensava assim, exatamente isso, não vou dar agora, não quero, né? E assim, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo lá na nossa igreja. Leve isso com muito amor, você que nos ouve, tá? Eu vou falar de um pastor que vive igreja. A igreja não precisa do seu dinheiro. O pastor não precisa do seu dinheiro. Porque às vezes a pessoa fala assim, uma das coisas que o pessoal menos entrega é porque eles falam assim, porque o pastor quer... Irmão, irmã, Deus não quer. Aliás, a gente não precisa do seu dinheiro. O que Deus quer é a sua obediência. É por isso que ele vai dizer assim, lá na palavra, se eu não me engano, 2 Samuel, posso estar muito enganado, que Deus vai dizer assim para Davi, eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua obediência. Então Deus não quer o seu dinheiro, ele quer a sua obediência. Então não devo entregar? Deve, porque isso demonstra obediência, sabe? Então, é os frutos que nós falamos aqui. E assim, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas por que ele pede então? Porque ele quer provar o nosso coração. É que nem ele pediu Isaac para Abraão. Por que ele para? Quando ele para Abraão, que ele fala? Agora eu vi que você é alguém que está disposto mesmo a viver pela fé. Então assim, é Deus falando assim para nós, eu quero ver mesmo se você está disposto a... Sim. E assim, realmente colocar no altar, depositar no altar o que é o nosso Isaac hoje. Porque o nosso Isaac, a nossa geração se transformou no nosso dinheiro, né? Sim. E assim... É porque as pessoas imaginam assim, mas Deus não vai pedir o meu filho, mas não é, né? Sim. Hoje a gente já vem pra essa questão. O filho não vai ser o filho mesmo, vai ser... São as coisas que você ama, né? As coisas que você ama. É que nem uma vez, alguém me perguntou assim, se eu te pedir o seu celular hoje, você me entrega? Que eu falo, não entrega, tá vendo como que a gente é? Sim. Mas é isso, é difícil, gente, quando a gente vai na realidade, no dia a dia mesmo, a gente se entregar, né? Mas tem que se entregar. Eu também aprendi a obedecer muito a Deus em muitas coisas, em tudo, mas não é fácil. A gente tá falando da obediência, mas a gente não tá aqui falando, né? É um mar de rosas. Não é, né, Léo? Você deve ter passado por muita prova, com toda certeza. É um caminho de muito sacrifício, né? A obediência, ela vai... Eu vou voltar de novo a Abraão. A obediência de Abraão requereu o que dele? Um sacrifício. Sacrifício. Então, assim,
se você não está disposto a sacrificar, não esteja disposto você não vai estar disposto a obedecer. Sim. Porque só sacrifica quem está disposto a obedecer. Por que Abraão sacrifica? Porque ele está disposto a obedecer. Entendeu? E é o que você falou. E não precisou necessariamente, mas no coração Sim. dele já estava feito. E assim, ó, só para concluir, a maior forma de adoração que o homem pode entregar a Deus é a obediência. Vou voltar na Abraão, tá? Porque hoje eu tô apegado a ele. A maior forma que nós podemos adorar a Deus é obedecendo. Se você for ver Abraão, quando ele está indo sacrificar Isaac, a Bíblia diz que no pé do monte, ele faz com que os servos parem, com que os cavalos, os veículos de carga da época parassem, e ele fala assim, ó, vocês ficam aqui. Ele sabe o que ele vai dizer? Enquanto eu e o menino vamos até o topo adorar a Deus. Então ele não estava indo sacrificar Isaac, ele estava indo adorar a Deus. Então quem obedece, não obedece com dor no coração. Está dizendo, a minha obediência é uma forma de adorar a Deus. Sabe? Então, ele falou isso para disfarçar, ele não falou para disfarçar, ele tem a convicção que ele estava indo fazer lá. Ele estava indo adorar, mesmo que doesse. Sabe? Então, muitas vezes a obediência vai doer, mas vai gerar adoração. Sim. Sabe? Então, é isso. É isso que nós deixamos aqui hoje. Nossa, Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de quando ele fala. É isso, a questão de estou indo adorar a Deus. Sim. E isso E ele estava indo sacrificar o filho. Aplicando para nós hoje, é assim, Deus falando, não adianta você ir para um culto, ir para uma igreja, levantar a mão, chorar, se estribuchar no chão, rodopiar, você pode fazer o que você quiser. Se você não obedecer, não é adoração. A maior adoração que nós podemos entregar a Deus é obediência. Então tem gente que desobedece segunda, aí inverso aquilo que eu falei, desobedece segunda a sábado, aí domingo tá lá, adorando Deus. Mas eu tô ainda se você está em processo de conversão, tudo bem, você está num processo ainda, e glória a Deus. Mas agora tá ouvindo isso, já é um... Mas agora já abriu os olhos um pouco. Mas tem gente que está há 10 anos na igreja, está nessa vida ainda, Sim. sabe? E posso falar, não surte efeito. Você pode ouvir palavra, pode fazer o que for. Se não tem uma vida de obediência, não tem uma adoração genuína. Não tem. É o que Deus vai dizer ao povo de Israel. Deus vai dizer ao povo de Israel, não. Eu acho que Jesus vai dizer isso nos evangelhos. Vocês me adoram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus vai dizer isso nos fariseus, se eu não me engano. Isaías também fala alguma coisa disso, porque foi uma conversa que eu tive com o pastor César aqui, sobre essa questão que Deus fala. Que ele sabe quem de fato está... E assim, não adianta, você não tem como você enganar Deus. Sim. Se você achar que... e leve isso com muito amor, que eu vou dizer. Tem gente que acha que devolver o dízimo, dar oferta na igreja, encobre toda a semana de desobediência. Também tem essa questão. Tem uns que não dão porque acham que tem que obedecer da forma que quer, e outros dão porque acham que só isso já é suficiente. Não. Deus quer uma obediência genuína. Sim. Segunda a domingo. 24/7. Sim. Todo momento. Gente, falei pra você que de noite meus filhos ficam em casa, né? Daí, mas é isso, Léo. Léo, muito obrigada. Gente, a gente vai encerrar, eu não gosto de encerrar, mas tem que encerrar, chega uma hora que tem que dar tchau. Léo, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje, a sua esposa que acompanhou, por estarmos falando de um assunto que é tão importante. Eu acho que foi o que eu falei pra você, gente, e de verdade, Deus tem tratado muito isso comigo no altar, no dia a dia, sobre a obediência, porque é o que você falou, a adoração de fato, é de fato se entregar, né, é obedecer de fato a Deus. Sim. E pra você que está no processo aí, no caminho, então para você que está nos assistindo, comece lendo a palavra, né, Léo? Já é uma forma já é a primeira forma, na verdade, de Deus encontrar com você. Foi como eu comecei também, lendo a palavra, Deus foi falando comigo ali, e a minha obediência veio da minha leitura com a palavra de Deus. E só para finalizar, não vou falar de Abraão de novo, pode ficar tranquilo. Se você quer uma dica que dá muito certo comigo, sempre deu, quando eu leio a Bíblia, eu tenho um papel sempre do lado, eu anoto o que eu preciso mudar. Eu não anoto nada que Deus fala sobre promessa, o que eu preciso mudar. Então eu faço um checklist, o que eu preciso mudar. Então a palavra, ela tem que ser muito mais para confrontar do que para me confortar. Com certeza. Então toda vez que eu leio, eu tiro algumas coisas, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Tem coisa que é mais difícil, né?
Tem coisa que é mais complicado, mas é necessário. Sim, e a cada versículo eu falo Isso. que vem uma palavra para nós, né? É isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, compartilhe com familiares, amigos. Siga o nosso Instagram, nosso YouTube. O Léo também tem Instagram, né, Léo? Sim. Depois eu deixo aqui para vocês o link. E é isso, Léo. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Que foi um prazer meu e que Deus possa ter tocado de fato na sua vida, né, no seu coração, na sua mente, para que você obedeça a palavra dele, porque obedecendo é como a gente falou aqui. Sim. Temos os nossos frutos já lá na eternidade, mas aqui na terra também. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.